Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana da Horta Fenato. Tô aqui no meu viveiro para hoje falar com vocês sobre escalonamento de mudas. Ju, o que é escalonamento? Gente, vou confessar uma coisa para vocês. Nem eu sabia o que significava essa palavra até a gente começar a trabalhar com isso. Sabe por quê? Escalonamento. O que eles dificultam tanto, né? O que é esse tal de escalonamento? Segundo o dicionário, escalonar é o ato de dividir ou dispor num período de tempo. Vixe, compliquei mais ainda a vida. Não, gente, é simples demais. Escalonar é a mesma coisa que planejar ou dividir. Calma, você já vai entender melhor, porque não precisa se preocupar, não é o bicho de 7 cabeças que eu vejo tanta gente falando. Fazer um escalonamento é mais simples do que parece. Nesse vídeo vou te explicar como escalonar essas belezinhas aqui, ó, as mudinhas no viveiro. Escalonar nada mais é do que eu me planejar no seguinte sentido. O que eu preciso plantar hoje para conseguir colher lá na frente? E depois? E depois? E depois que eu terminar de colher tudo isso? Você entendeu? Como se fosse um ciclo. Isso é escalonar. É você se planejar, decidir. Pode escrever ou pode colocar só na cabecinha mesmo. O que eu preciso semear hoje, no dia de hoje, para daqui a alguns dias, dependendo da cultura que você semeia, eu conseguir ter aquela muda. E depois de manhã, para eu conseguir ter também mais mudas lá na frente, eu tenho que semear todo mês, toda semana, todo dia? A respostinha para isso é mais simples do que parece. Primeiro, vem comigo, vamos dividir esse vídeo em duas partes no seguinte sentido. Primeiro, para produtores de mudas que plantam lá na horta, que tem também uma horta, assim como nós somos aqui, porque além de ter esse viveiro para comercialização para outros agricultores, ou seja, vendendo mudas, nós também temos uma horta e a gente planta tudo que a gente produz aqui. Todas essas mudinhas a gente planta lá na terra. Então eu também preciso me programar lá na horta para depois eu vir aqui no viveiro e fazer essas mudinhas de acordo com o que eu preciso plantar. Mas Ju, eu preciso realmente fazer escalonamento? E se eu não fizer nada disso? Se eu não me programar? Bom, vamos pensar assim. Eu vou semear alguns alfaces hoje, vou fazer a muda vai ficar pronta. Daqui 30 dias mais ou menos, até um pouquinho menos, eu consigo transplantar ela para a terra. Minha muda de alface vai ficar pronta. Beleza, eu vou plantar lá, esperar mais uns 30 lá na terra pelo menos, 60 dias, ó, consigo colher um alface. E depois que eu colhi o alface, aí que eu vou começar tudo de novo, aí que eu vou pensar em semear. Ou se eu vendo mudas, por exemplo, faço as mudas de alface aqui, daqui 30 dias estão prontas, eu vendo. Depois que elas foram embora aqui do meu viveiro, que eu já vendi, que daí eu vou pensar em plantar novamente, eu vou ficar sem muda para vender, ou eu vou ficar sem alface lá na horta para colher. Deu para entender? Então essa é a importância do escalonamento. Um bom planejamento, uma boa programação para que você seja constante na colheita, na venda de mudas, na produção delas. Mas como escalonar isso? Como que a gente faz esse planejamento? Bom, você viveirista, que já é viveirista ou que está começando, você precisa ter em mente, primeiramente, como que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar só com bandejas por encomenda, ou seja, eu só vou semear para clientes que me encomendarem bandejas. Eu comecei assim, pessoal, eu trabalhava muito nesse sentido aí, até porque me faltava tempo, né, para me dedicar só ao viveiro, então eu comecei trabalhando assim, deu super certo, tá bom? É uma ideia aí. Ou eu vou já semear um monte para ter aquele monte de bandeja pronta, daí eu saio tentando vender aí nas propriedades, nas hortas que eu conheço, os produtores que eu conheço, eu vou ter à vontade aqui para quem quiser chegar a comprar. Ótima ideia também, mas daí lembre-se de fazer uma divulgação do seu viveiro, de ir atrás da venda, porque senão você vai perder, é perigoso perder as mudinhas, né? Então, pensando nisso, vamos lá, vamos continuar aquela divisão que eu falei para vocês em duas partes desse vídeo. Primeiro, para quem faz as mudas para plantar na própria horta. Então eu sou viveirista que eu faço as minhas próprias mudas, mas o meu objetivo final é colher a alface lá na terra. Então eu preciso ter em mente o que eu vou plantar. Eu vou plantar as hortaliças folhosas, que são as que têm ciclo mais rápido, como alface, almeirão, chicória, cheiro verde, salsinha, cebolinha, coentro, alface roxa, rúcula. Vou plantar isso daí? Então beleza. Em média, elas levam ali uns 30 dias para ficar pronta.
Tem muda que é até menos, né? Cebolinha leva uns 20, coentro leva uns 15, rúcula leva uma semana para ficar pronta. Enfim, você precisa saber o que você vai plantar para você começar a se programar, né? Se você tem uma horta lá. Então eu preciso começar a programar meu viveiro aqui para lá na frente eu conseguir colher com constância, ou seja, não faltar nunca verduras lá para eu colher. Constância, lembre-se dessa palavrinha. Então beleza, vamos colocar aí uma média de que as minhas hortaliças demoram aqui para ficar prontas, as mudinhas, aqui no viveiro, 30 dias. Então significa que eu vou plantar hoje, para daqui 30 dias as minhas mudas ficarem prontas para serem transplantadas lá para minha horta. Beleza. E na outra semana, na semana depois dessa que eu já plantei, eu preciso ter mais mudas. Então significa que eu preciso semear todas as semanas para que todas as semanas do mês seguinte, lá na frente, eu tenha tenha mudas prontas na estufa para serem transplantadas. Deu para entender? Então, se eu consigo vender as verduras que eu planto lá na terra diariamente ou semanalmente que seja, eu preciso semear as mudinhas aqui semanalmente. Mas todo dia na semana? Não, claro que não. Eu posso escolher um dia na semana para fazer isso. Aqui a gente fazia muito isso. Eu preciso de 20 bandejas de alface, por exemplo. Então, um mês antes já vou me programar. Eu preciso semear 20 bandejas por semana para que um mês depois e assim sucessivamente a cada semana no mês seguinte eu tenha sempre 20 bandejas de alface para plantar lá na minha horta. A rúcula, que é 7 dias que fica pronta, mais fácil ainda de se programar. Se eu semear na segunda-feira, na outra segunda-feira ela já vai estar pronta para o plantio. Então você não precisa nem se desesperar muito com a rúcula, porque ela é muito rapidinha. Você precisou plantar no começo da semana, você faz a muda, no final de semana praticamente ela já está pronta, tá? Então se programe mais para as culturas que demoram mais, né? Como por exemplo as alfaces, igual eu falei para vocês. Mas se você também é produtor aí, planta brócolis, couve-flor, que são as brássicas, aquelas que demoram um pouco mais para ficarem prontas lá na terra, então eu preciso programar o meu viveiro aqui também para elas no seguinte sentido. Deixa o trator terminar de passar. Um brócolis demora quanto tempo lá na terra depois de pronto que eu consigo ficar colhendo ele? Um repolho, uma couve-flor, umas 2 semanas, né? Depois que ele tá pronto, consigo colher ele ainda por umas 2 semanas com uma qualidade boa. É igual ao alface. O alface eu consigo colher ele por 1 semana depois que ele tá pronto. Porque depois ele começa a envelhecer demais, amargada, não adianta mais eu querer vender, né? Então, sabendo que depois de pronto eu consigo colher as minhas brascas, né? Os meus repolhos, as minhas couve-flores durante 15 dias, então eu não vou precisar semear toda semana igual alface. Você entendeu? Então eu preciso semear a cada 15 dias, porque daí lá na frente, depois que as mudinhas ficarem prontas, eu quinzenalmente terei mudas prontas para passar para a terra, para plantar. Deu para entender? Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é para quem faz as mudas para vender. Se você faz as mudas só para vender, se você não planta elas lá, então você precisa aí definir a sua venda. Ju, eu tô começando aqui, eu vou fazer só por encomenda, então ótimo. Então você só vai plantar aquilo que teus clientes, semear aquilo que teus clientes te pedirem. Se você vai fazer as mudas para ter no seu viveiro, para oferecer a pronta entrega, para vender de porta em porta, para você sair oferecendo nas propriedades aí, então você precisa fazer uma quantidade de mudas que você pretende vender. Eu comecei aqui, tô vendendo bem 10, 20 bandejas por semana. Então eu vou semear, gente, a mesma coisa, a mesma regrinha, de 10 a 20 bandejas por semana. Escolha um dia da semana. E assim, conforme for aumentando as suas vendas, você vai aumentando a sua produção. Gente, então vocês estão entendendo o que significa escalonamento? Planejar para não faltar. Eu semeei essas mudas há uns 35 dias atrás. E ela já devia ter ido para a terra lá com seus 30 dias. Passou os seus 30 dias, mais ou menos, a gente não é uma regra, depende muito do clima também, mas a média de alface é isso mesmo. Ela começa a envelhecer, mas ela ainda tá saudável? Ô louco, olha essa muda, tá enraizada, tá perfeita. Só que as folhas começam as folhas mais velhas, né? Começam a envelhecer, normal, fica feia, apodrece e tá tudo certo. Mas se eu vou vender uma bandeja dessa, tem cliente que não gosta de levar só porque viu essas manchinhas aqui, essas folhas mais velhas, acha que tem alguma doença, que pode ser um fungo, e na verdade não tem nada demais nas verduras.
Mas então, sabendo disso, que os meus clientes compram com os olhos, eu vou me programar para ter sempre mudas mais novas para vender, para que isso daqui não aconteça. Isso daqui a gente vai plantar na nossa horta, eu não perco absolutamente nada de muda aqui, graças a Deus, mas porque a gente planta lá na nossa horta, tá bom? Então, se você não tem hortinha e faz as mudas só para vender, pense nisso, pense em como o seu cliente vai gostar de levar as mudas para casa. Gente, olha isso! Olha que coisa perfeita! Tá muito linda essa muda. Ó, perfeita. Gente, vocês entenderam a questão do escalonamento? Espero que sim, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Deixa as dúvidas aqui nos comentários, se vocês ficaram com dúvidas ainda assim. Se você gostou do vídeo também, dá um joinha, se inscreve no canal e até mais.